Agora estou falando sobre o chamado de Deus. Terminei de falar sobre a arte de ouvir. Agora estou falando sobre o chamado de Deus. Um pastor. E também estou mostrando isso para você a partir disso, porque eu não posso falar por muito tempo. Mas o livro vai ficar e você pode lê-lo. É tudo sobre isso. Um pastor, ele disse, ele estava em casa. Ele sofreu um acidente. E quando ele teve o acidente, ele estava pregando. E alguém colocou um rádio ao lado do púlpito e alguns equipamentos. Então, quando ele estava pregando, ele pisou nisso. E quando ele pisou nisso por engano, o equipamento se moveu no palco. E quando o equipamento se moveu no palco, ele mexeu a perna assim e caiu sobre o ombro. E quando ele caiu, o osso aqui saiu da articulação. Mas ele não sabia. E ele se levantou e continuou pregando. Mas depois que terminou de pregar, a mão estava doendo muito. E então havia uma enfermeira naquela igreja que trabalhava em um hospital ortopédico. Então ela disse para ele, precisamos ir. Então eles foram ao hospital. Quando chegaram ao hospital, o médico tirou um raio-x. Ele disse, não, está pior. Ele disse, se sua mão estivesse quebrada, teria sido melhor. Mas essa aqui está pior, porque ela saiu do lugar. Sabe, olhe para este lugar se desconectar. Então eles vão fazer a operação neste momento. E a mão pode, de fato, não se mexer depois de todo o processo. De qualquer forma, eles fizeram a operação, enfim. Na manhã seguinte, bem cedo, o pastor estava ainda deitado em sua cama. E ele ouviu alguns passos se aproximando lentamente. E ele olhou e viu descalço e com chinelos. E ele disse, a enfermeira está chegando. Ele disse, a porta se abriu. Ele disse, de manhã cedo, 6 da manhã. Cedo. A porta se abriu. E Jesus Cristo entrou na sala. Sim. Eu lhe digo, ele disse, que seu cabelo quase ficou em pé. E ele veio, ele disse, ele veio do lado certo. Ele deu a volta na cama e veio sentar-se. Ele estava deitado na cama e sentou-se no colo dele. Ele disse, eu poderia tê-lo tocado assim. E ele lhe disse, vim falar com você sobre o que aconteceu ontem, quando você estava pregando. E ficou com ele por 1h30. E conversou com ele sobre o ministério. Uma das coisas que ele lhe disse foi que você deveria agradecer a Deus, que deveria ficar feliz por eu ter permitido o acidente que aconteceu ontem. Ele disse, se eu não tivesse permitido o acidente que aconteceu ontem, porque você estava cometendo um erro no seu ministério, você não estava seguindo o meu chamado. Eu te chamei para fazer isso, mas você estava fazendo outra coisa. Era pregação, mas um pouco diferente. Por isso é muito importante. E ele disse, se eu não tivesse interrompido, você nunca teria vivido além dos 55 anos. Ele lhe deu a idade que ele não viveria além. E você percebe que muitas pessoas morrem aos 55 anos. Porque o seu ministério vai até os 50 anos de idade. A Bíblia diz em Números 8, dos 25 aos 50 anos você deverá ministrar. E depois disso você faz outra coisa. Então depois dos 50, às vezes Deus não está interessado na continuação do seu ministério. E faltam apenas alguns anos para dizer adeus. Ele lhe disse que você não teria passado dos 55 anos. Sim. E ele lhe disse o que fazer. Quantos gostariam que Jesus entrasse em seu quarto e dizer tais coisas para você? O que você também vê? Então, para mim, eu olho para isso e digo, Senhor, desde que comecei a ler os livros desse homem e a ouvir sobre a visão, porque quando o ouço pregando, escuto alguns detalhes das visões que não estão nos livros. Por isso você ouve, assim como lê. Porque quando ouço os detalhes da visão, algumas das coisas que acontecem é fantástico. Eu gostaria disso.
Mas até hoje, enquanto estou aqui presente, ainda não vi Jesus, sabe? Às vezes consigo rezar da manhã até a noite com os olhos bem fechados assim. E eu digo, quando abro meus olhos, Jesus estará lá, mas Ele não está. Muitas vezes. Então me lembro de um dia em que estava na África do Sul. Eu estava em um hotel, rezei pela manhã. Estava escuro, já era dia. Durante todo o dia rezei até anoitecer. Abra meus olhos assim, conheça Jesus. O que eu vou fazer? Direi que não fui chamado? Não. Veja, há duas maneiras pelas quais as pessoas são chamadas. Bem-aventurados os que não viram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e mesmo assim creram verdadeiramente que Deus os chamou. Há muita gente que não possui esse jeito tão fantástico de ser chamado. Mas Deus os chamou realmente e genuinamente. Sim, no entanto. E neste livro, este é o meu livro favorito. Meu livro mais importante é este aqui. Como você pode ser guiado pelo Espírito de Deus? Esse é o mais importante e este é o meu preferido. Sim. Neste aqui você vê todo mundo e como você é chamado. Todas as pessoas que estão na Bíblia, que foram chamadas, estão neste livro. Todo mundo é chamado, todo mundo tem um chamado e como isso aconteceu. Alguns foram chamados por sonhos, alguns foram chamados por 2 sonhos, alguns foram chamados assim, outros foram chamados por convicção, de maneiras diferentes. Alguém foi chamado quando veio ficar na casa do Senhor. Sim, alguns de vocês ao trabalhar na igreja percebem o chamado. Por isso trabalhadores da igreja são importantes. Ao trabalhar na igreja você começa a perceber o chamado de Deus. Se alguém não tivesse vindo para estar na casa de Deus, nunca teria ouvido nenhum chamado. Então devo dizer que não sou chamado? Se os pastores pregassem para pessoas que talvez fossem chamadas para servir a Deus, mas não pregamos isso. As pessoas têm que ser ricas, ter dinheiro, devem ser empresários, conseguir muito de... É só isso que queremos. Não queremos que as pessoas trabalhem para Deus. Não queremos começar igrejas. Não queremos fazer todas essas coisas. Só queremos dinheiro. E muitos são chamados. Eu disse, muitos são chamados. Amém. Vou chorar porque Jesus não apareceu para mim? Ele me disse para escrever. Olhe para mim. Eu já comecei mais de 1000 igrejas. Nunca tive absolutamente nenhuma visão. Na verdade, um dia, um dos meus pastores, ele sabe, veio para ficar em minha casa. E naquela época, o renomado Benny Hinn estava em Gana realizando uma grande e significativa cruzada. E depois de 3 dias ele foi embora. Depois ele me viu alguns meses depois. Agora todo mundo na minha igreja sabe que eu quero ver Jesus. E eu ainda não o vi, porque eu disse a eles que no dia em que eu vir vou avisá-los. Então todos estão esperando para ouvir. Mas esse cara veio ficar na minha casa, no andar de cima, ele estava comigo no andar de cima. Depois de alguns meses, eu o encontrei. Ele disse, bispo, eu te digo, algo aconteceu comigo quando vim à sua casa. Eu perguntei, o que aconteceu? Ele disse, no segundo dia da cruzada do Benny Hinn, não no primeiro, no segundo. Ele disse, eu estava no quarto, no andar de cima, quando a porta se abriu. E eu, o que aconteceu? Ele disse, e Jesus entrou. Jesus entrou no quarto. E ele me disse, estenda sua mão. Estenda sua mão. E eu perguntei, o que aconteceu? E ele disse, ele colocou algo como fogo na minha mão. E minha mão começou a queimar. E ele me disse, eu te dei um novo dom. Então ouça. Então quando ele disse isso, eu falei, uau. E claro, eu tive que fingir que estava muito feliz. Você entende o que estou dizendo? Eu tenho que demonstrar felicidade, tenho que mostrar isso. Uau, é uma coisa incrível, graças a Deus. Mas por dentro eu estava muito bravo. Porque se você está vindo para visitar a casa de alguém e o próprio dono da casa está dormindo lá, por que você visita um visitante? Quando eu estou lá, eu estou na casa, bem ao lado, bem próximo, bem pertinho. Bem mesmo ao lado. Você passa por mim, ó, Salvador bondoso, e vai para o próximo cômodo, um visitante.
Então eu quero dizer para você, escute, se parece que você não teve nenhuma visão e esse cara que, como se diz, Jesus apareceu para ele, seja lá o que for, ele só tem uma igreja. Ele só tem uma igreja. E a igreja dele é uma das minhas igrejas. Então, não desanime, você entende o que estou dizendo? Sim, Deus pode fazer grandes coisas com você. Pode não parecer que você tem muitas visões e sonhos e todas essas coisas extraordinárias. Isso não significa que você não foi chamado. Não significa que você não foi. Chamado, sim, não significa que você não foi chamado. Sim, não significa que você não foi chamado. Deus te chamou, você também foi chamado. Há um chamado na sua vida e é por isso que o livro diz que muitos são chamados. Então eu te digo, quero te recomendar fortemente. Não pegue qualquer livro, Deus, este é o livro favorito e todos estão disponíveis. Espero que você tenha alguns antes que consigamos terminar.